Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Esse aqui, o pastor Jeff Durbin resolveu ir na frente de um templo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, lá nos Estados Unidos, fazer tumulto, criar confusão. Então o conteúdo na internet dele é o seguinte, ele vai, aborda um membro, faz inúmeras perguntas escorregadias, recorta isso e posta na internet. Pronto. Aí o público dele vai à loucura, o aplaude e fala: Pastor Jeff Durbin, você é muito bom. Você colocou os santos dos últimos dias, todos eles de uma vez só, no bolso. E aí? Como é que nós, membros da igreja, lidamos com esse tipo de situação? O que a gente faz diante disso que está acontecendo? E não vai demorar para acontecer no Brasil, registre isso que eu estou falando, tá? O que a gente faz? Vê, antes de tomar qualquer atitude, o mais importante é, primeiramente, entender o problema. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Bom, antes de mais nada, feliz 2024, como esse é o primeiro vídeo do canal aqui no ano. Espero que a sua passagem de ano tenha sido maravilhosa. A minha foi muito boa, tá bom? E você já pode começar o ano apertando o botão de gostei. Faça isso, que é muito importante. Toca no inscrever-se, pressiona o sininho das notificações e coloque em todas. Compartilhe esse vídeo no grupo teu aí da tua ala do Quórum, da Sociedade do Socorro, o grupo do Vem Segue-me que tu participa. Não deixa de fazer essas coisas. Comece o ano direito já aqui no canal. Bom? Faça tudo isso que é muito importante. Muito bem. Qual é o problema que acontece com Jeff Durbin e Santos nos últimos dias? A grande verdade é que sim, no campo retórico, o Jeff Durbin, ele sai como o suposto vitorioso em cima dos membros da igreja. No campo retórico, de fato, ele sai como vitorioso, ele ganha no argumento, tá? E por que isso acontece? Vê só, quando duas pessoas vão debater um assunto, as duas, para buscar a verdade, precisam estar fazendo isso, ou seja, buscar a verdade de forma igual, certo? O que eu quero dizer com isso? Uma e a outra precisam estar investigando o assunto com a finalidade de descobrir a verdade. E a partir do momento que uma está buscando a verdade e a outra está com artimanha, com safadeza, com pergunta escorregadia, acabou qualquer debate. Platão e Sócrates já entendiam isso muito bem, que a gente tem que buscar a verdade, e essa era a crítica deles para com os sofistas, que queriam ganhar no argumento. Arthur Schopenhauer já descreveu tudo isso muito bem nesse livro aqui que eu sempre indico para que você leia. Como vencer um debate sem precisar ter razão. Ou seja, o Schopenhauer está ensinando aqui como é que você foge dessas safadezas, como é que você lida com esse tipo de artimanha e pergunta escorregadia. Para ilustrar tudo o que eu estou dizendo aqui, imagine a seguinte situação. Você é um detetive e está tentando desvendar o mistério de um assassinato. Quando de repente você pega a sua lupa e acha a digital do criminoso, você falou, agora eu achei, eu vou chegar bem pertinho para eu ver aqui como é que está essa digital. Aí, o teu companheiro detetive, que deveria estar investigando a situação junto contigo, vem e dá um chute na tua lupa, que ela vai parar do outro lado do quarteirão. E você fala, você tá louco? Você é maluco? O que deu na sua cabeça? Você deveria estar investigando junto comigo, quando de repente você vem dar um chute no meu material de trabalho, na minha lupa? É exatamente isso que acontece quando um está tentando buscar a verdade e o outro está de safadeza, está com artimanha, está sendo aí um chutador de lupas, né? E é exatamente isso que o Jeff Durbin faz, ele chuta a lupa. E eu vou te explicar como é que isso acontece. Toda vez que o Jeff Durbin aborda um membro da igreja, ele usa a escritura de Isaías 43. Então ele vai lá e fala, olha só, santo dos últimos dias. E Isaías 43 diz que nenhum se formou antes de Deus
e depois dele nenhum haverá. Pronto, está refutada a sua crença de que as pessoas podem vir a ser como Deus é, certo? Aí ele sai como vencedor, o público dele o aplaude e fala, pastor Jeff Durbin, você é maravilhoso. Só que o que ele não apresenta é todo o contexto da Escritura. Ele isola a Escritura a fim de parecer que ela está se referindo àquilo. Porque, veja bem, se você analisa todo o contexto de Isaías 43, você vai observar que ali está se referindo à idolatria de deuses e não a respeito da origem de Deus. Não é um versículo e um capítulo, melhor dizendo, Isaías 43 não é um capítulo de uma análise metafísica de Deus, mas sim está falando a respeito da idolatria. E qual é o erro do santo dos últimos dias que tem lidado com o Jeff Durbin? É justamente nesse contexto o de responder às perguntas que ele faz. Porque ele não está interessado em buscar a verdade, ele está interessado em chutar a lupa. Então, se eu encontrasse o Jeff Durbin, eu teria duas alternativas, e você que está me assistindo também, tá? A primeira é a de prestar um testemunho. Um testemunho sincero faz com que, se a pessoa estiver receptiva, ela sinta o Espírito, certo? Se ela abrir o coração dela, se ela permitir com que o Espírito Santo testifique a ela, ela pode sentir o Espírito, sem problema nenhum. Um testemunho é uma bênção quando é ouvido. Agora, para muitos isso pode ser visto como você está querendo fugir ali do questionamento, certo? Então, essa é uma maneira de lidar e é uma maneira que você deve usar, principalmente se você não conhece do assunto que está sendo questionado. Agora, a segunda maneira de lidar com isso é a de devolver a pergunta com outras perguntas, porque nem todo questionamento deve ser respondido, principalmente se ele vem com sacanagem. Jesus Cristo já sabia disso muito bem quando lidava com os fariseus. As perguntas vinham com todo tipo de artimanha para tentar fazer Jesus Cristo escorregar, certo? Então, por exemplo, se eu encontrasse o pastor Jeff Durbin, eu perguntaria o seguinte: é verdade, você está usando Isaías 43. Agora me explique o porquê que essa escritura de Isaías 43 não está no contexto de idolatria, e sim num contexto de metafísica que não é muito presente aqui no Antigo Testamento, certo? Me explique o porquê que isso está acontecendo. O que você também precisa me explicar, pastor Jeff Durbin, é por que existiam outros grupos de judeus que criam no conselho de deuses e que eles também utilizavam-se de Isaías 43. Me explique também o porquê que Salmos 82 vai dizer: vós sois deuses, filhos do Altíssimo, e que no Novo Testamento a própria boca de Jesus Cristo vai falar também, repetindo essa escritura: vós sois deuses. Me explica por que isso acontece. E quando você vai buscar no original, o deuses é deuses mesmo, no plural. Não está se referindo a juiz de Israel ou algum tipo de autoridade terrena. Não, está falando deuses, no plural. Você pode me explicar tudo isso? Então, a partir do momento que você devolve as perguntas que precisariam ser respondidas antes do Jeff Durbin questionar, você vê que ele até fugiu aqui, ó. Caiu fora já, né? Que o negócio ficou difícil para ele. Então, você vê que antes dele fazer o questionamento dele, uma série de outras perguntas precisam ser respondidas. E quando você faz os questionamentos, você exerce autoridade nesse nível retórico, certo? Se você não questionar, se você só ficar respondendo, que é o que acontece com um membro da igreja americana, você é dominado. Presta atenção, quem sabe muito bem disso é o policial. Presta atenção numa abordagem policial. Quem é que faz as perguntas? É o policial. Se você tentar fazer as perguntas, ele vai te botar de volta para ele fazer a pergunta. Porque quem interroga exerce autoridade. E quem está vendo de fora enxerga dessa maneira. Você me desculpe que eu tô suado aqui. Tá quente pra caramba no litoral, tá bom? Tô até dando umas pausas no vídeo para ver se eu me seco. Mas tá quente
pra caramba aqui. Virada de ano foi terrível, tá? Mas vamos em frente. Então, o policial sabe muito bem disso e todos os santos dos últimos dias deveriam saber, né? E a falta de conhecimento a respeito desse assunto é complicadíssima, porque gera situações constrangedoras. Teve até um membro da igreja que foi tão irritado por estar sendo dominado retoricamente que queria dar um soco no Jeff Durbin. Então fica uma coisa assim grotesca, né? Porque o cara tá ali humilhando intelectualmente e o máximo que pode fazer é dar um soco, né? O membro da igreja tentar dar um soco nele. Então, não é assim que a gente vai vencer as coisas. O cara com intelecto, ele pode vencer milhares. Aí o outro com soco vai vencer um ou dois no máximo, né? E depois vai ser preso, né? E na cadeia ele não pode fazer muita coisa, né? Então, a gente precisa entender tudo isso, tá? É muito importante e não vai demorar para acontecer no Brasil. A igreja nos Estados Unidos, de fato, ela tem uma penetração social muito maior. É assim, né? Essa é a realidade. A igreja foi restaurada lá. E no Brasil está crescendo, e conforme vai crescendo no campo digital, vai crescendo na própria realidade, o bicho vai pegando cada vez mais e o tinhoso fica atiçado e quer vir para cima mesmo de todos os jeitos, né? Então, precisamos estar altamente preparados, tá? E aqui, aproveitando esse tema, eu queria dar uma resposta para alguns críticos aqui do canal. Não é a maioria das pessoas que faz esse tipo de crítica, mas alguns têm criticado os meus vídeos dizendo o seguinte: olha, você é muito espalhafatoso, você gosta da polêmica, você é o Léo Dias da igreja. Que negócio é esse? É muito bem. Essas acusações têm acontecido aí algumas vezes. E eu só deixo a seguinte resposta. Para você que está desatento, você enxerga as coisas dessa forma. Mas, para quem acompanha aqui o canal sempre e está atento ao que de fato é o vídeo que eu te apresento e os vídeos aqui do canal, sabe muito bem que todos os vídeos que eu posto aqui, eles de fato têm uma primeira camada, que é onde eu capturo a atenção das pessoas para assistir os vídeos. Então no título você de fato vai ver pastor na frente do templo, alguma coisa nesse sentido. Adventista manda ler o livro de Mormon. Claro, vou fazer isso para chamar a tua atenção. Mas depois dessa primeira camada, sempre vai ter uma segunda camada, que é mais importante do que essa primeira. Ou seja, onde eu vou estar lidando com o problema, que é o caso do Jeff Durbin, onde eu vou ressaltar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Vou pontuar alguma parte do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Vou falar a respeito do livro de Mormon. É só você reparar. Essa é a estrutura dos meus vídeos. Sempre tem uma primeira camada e você vai observar uma segunda, tá bom? E no caso, em especial desse vídeo, existe uma terceira camada, que é a seguinte. Existe uma membro da igreja que está passando por uma situação muito difícil, tá? E o nome dela é Elaine. Ela é a filha de uma amiga minha chamada Shirley, tá bom? E acontece o seguinte, eu vou ler a história da Elaine, eu peço que você preste muita atenção aqui comigo, que é muito importante, tá? Diz assim: eu, Elaine, criei essa vaquinha porque preciso de R$6.000 para tratamento de saúde. Em 2016, operei da coluna e tive alergia da anestesia e com isso adquiri uma doença autoimune, miastenia gravis. Comecei a tomar várias medicações, entre elas o corticoide. Então, além de inchar muito, adquiri muitos quilos. Hoje estou com mais de 120 quilos e atrapalho o tratamento porque sinto muita falta de ar e cansaço. Sempre estou internada, já tive até entubada. Pelo SUS é muito lento, preciso urgente emagrecer já de imediato 50 quilos. Tenho depressão e crise de ansiedade. Não consigo me olhar no espelho e nem tirar fotos porque me sinto um monstro, toda inchada
e gorda. Não posso nem pensar em cirurgia porque tenho alergia a vários medicamentos, entre eles morfina, perdão, e anestesia. Peço a ajuda de todos e desde já agradeço, tá bom? Então, essa é a história da Elaine. Ela é filha de uma amiga minha, a Shirley, e a Shirley, ela é da ala Boa Vista, Estaca, Araçatuba, São Paulo. Eu falei com o bispo da Shirley, que é o bispo Fábio Giacomelli, e o bispo me confirmou toda essa história, tá bom? Ele falou o quanto é difícil para Shirley estar cuidando da filha, o quanto elas têm passado dificuldade com tudo isso. Tá? É uma história muito triste, certo? E essa família está passando por algo terrível, tá bom? E a vaquinha deles, até o momento que eu olhei, tá em poucos reais, tá? Não consigo ver aqui agora, mas acredito que está entre 200 e 300 reais. E eles precisam de 6 mil reais. Então, eu vou deixar o link da vaquinha aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Para você que sentir e você que tiver a possibilidade de doar, eu te incentivo a doar através desses links, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida, qualquer insegurança a respeito disso, eu deixo mais uma vez a localização da Shirley, né? Ala Boa Vista, Estaca, Araçatuba, São Paulo. Bispo Fábio Giacomelli, tá bom? Conversei com o bispo, ele me confirmou toda essa história e eu sei que o pessoal aqui do canal é maravilhoso. Muitas vezes que a gente teve casos assim de precisar ajudar alguém, o pessoal foi lá e ajudou. Eu sei que juntos a gente consegue, né? Eu vou tentar trazer outros influenciadores que queiram participar disso também. Se Deus me deu a bênção de poder falar com muitas pessoas, certo? E de um público específico, normalmente, ou de vários públicos específicos aqui, né? Normalmente o público religioso, que eu possa usar isso para ajudar as pessoas e que você também possa fazer parte disso, tá bom? Então eu te incentivo muito. Vai nesse link da vaquinha aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos aliviar o sofrimento dessa família, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar aqui no vídeo. Muito obrigado pela tua companhia. Espero que esse ano seja muito melhor do que o ano anterior e que nós possamos ser abençoados, tá bom? Não sou de fato perfeito, luto para ser um pouco melhor a cada dia, mas que a gente possa confortar o nosso próximo, porque tem muita gente precisando, tá bom? Obrigado pela tua companhia e até mais.